Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios das palavras de Jesus. Em um discurso, ele mencionou que tinha outras ovelhas que não faziam parte do rebanho que todos conheciam. Mas quem são elas? Para a gente desvendar isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e lá no coração da história de Israel. Ok, vamos direto ao ponto. A passagem que inicia toda essa investigação é essa aqui, em João, capítulo 10, versículo 16. Imagina a cena. Jesus está ali falando com os judeus da sua época e de repente ele solta essa bomba. Existe um outro grupo, outras ovelhas que não pertencem àquele aprisco, aquele rebanho específico, mas que ele também precisava reunir. Isso na hora já levanta uma questão fundamental, não é mesmo? Então a pergunta de $1 milhão é: quem são essas outras ovelhas? E olha, a resposta não é uma ideia abstrata ou uma metáfora solta. Está profundamente enraizada na história, nas promessas e principalmente nas divisões do povo de Deus. Para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, nas promessas feitas aos patriarcas de Israel. Nossa jornada começa exatamente aqui, nesse ponto. A gente vai entender como a bênção original, aquela dada a Abraão, foi passada adiante e, o mais importante, como ela foi dividida entre os seus descendentes. Justamente nessa divisão que a gente encontra a primeira grande pista sobre a existência de dois rebanhos. Tudo começa com uma promessa de multiplicação. Deus promete a Abraão que a sua descendência seria incontável, tão numerosa quanto o pó da terra e as estrelas do céu. Essa mesma promessa é depois confirmada para o seu filho Isaque e mais tarde para o seu neto Jacó. E com o Jacó, que tem o nome mudado para Israel, a promessa ganha um detalhe a mais. A sua descendência iria se espalhar para o Ocidente, Oriente, para o Norte e para o Sul. E aqui, pessoal, a gente chega num momento absolutamente decisivo. Quando Jacó, já bem velhinho, vai abençoar os seus netos, Manassés e Efraim, filhos de José, ele faz uma coisa totalmente inesperada. Ele cruza as mãos, coloca sua mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e dá a ele a bênção principal, a bênção da multiplicação, a promessa de que ele se tornaria uma multidão de nações. A expressão hebraica que Jacó usa nesse momento é fantástica. Fantástica. É Melo Hagoim. Vamos entender isso. Melo significa plenitude, multidão, algo que preenche. E Goim. Goim significa nações, ou como a gente costuma ver nas traduções, gentios. Ou seja, o destino profético de Efraim era se tornar a plenitude dos gentios. Guardem bem essa informação, porque ela é a chave que vai abrir todas as outras portas. Então, o ponto crucial que a gente precisa entender é este. A grande bênção de Israel foi dividida. Efraim, o neto mais novo, recebeu a promessa da multiplicação, de se espalhar e se tornar muitos povos entre as nações. Já Judá, outro filho de Jacó, recebeu a bênção da realeza, da liderança, do governo, simbolizada pelo cetro, que não se afastaria dele. Temos aqui dois irmãos com dois destinos proféticos completamente distintos. Um se tornaria muitos povos. O outro manteria a linhagem real de onde viria o Messias. Agora, vamos dar um salto na história. A gente vai ver como essa bênção dividida acabou se manifestando numa divisão literal, física e trágica do reino de Israel. Foi essa divisão que deu origem ao que a Bíblia chama de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, depois do glorioso reinado de Salomão, por volta do ano 921 a.C., a nação de Israel se partiu ao meio. A desobediência do próprio Salomão levou a uma divisão que Deus inclusive já havia profetizado. O grande e unificado reino das 12 tribos simplesmente deixou de existir. E a divisão foi bem clara. Ao sul ficou o que a gente conhece como a Casa de Judá, formada pelas tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém. E ao norte se formou a Casa de Israel, que também era chamada de Casa de Efraim por ser a tribo líder. Ela era composta pelas outras 10 tribos e tinha sua capital em Samaria. E o que aconteceu com o Reino do Norte? Bom, eles se desviaram muito rápido. Liderados por Jeroboão, que era da tribo de Efraim, eles mergulharam numa idolatria profunda, construíram bezerros de ouro, criaram seus próprios sacerdotes e abandonaram completamente a aliança com Deus. Por causa dessa traição, dessa prostituição espiritual, Deus, de forma simbólica, através do profeta Oséias, deu à casa de Israel uma carta de divórcio. O juízo de Deus veio de forma avassaladora em 721 a.C. O Império Assírio invadiu, conquistou o Reino do Norte e levou as 10 tribos para o cativeiro.
Mas aqui tem um detalhe crucial. Diferente da casa de Judá, que tempos depois voltaria do cativeiro na Babilônia, a casa de Israel nunca mais voltou como nação. Eles foram espalhados, se misturaram, foram assimilados pelos povos, perderam completamente a sua identidade. Ao fazerem isso de uma forma impressionante e até irônica, eles cumpriram a antiga profecia de Jacó. Eles se tornaram de fato o Melo Hagoim, a plenitude dos gentios. Muito bem, agora que a gente tem todo esse pano de fundo histórico, podemos finalmente voltar às palavras de Jesus. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e, de uma vez por todas, resolver o mistério das outras ovelhas. Antes de tudo, a gente precisa entender a metáfora. Quando a Bíblia fala de ovelhas, no contexto do povo de Deus, a quem ela está se referindo? De forma consistente, do Antigo ao Novo Testamento, a imagem de ovelhas é usada para se referir a um povo específico, Israel. Deus é o pastor e Israel é o seu rebanho. E não existe dúvida sobre isso. Olhem só o que o profeta Jeremias diz. Explícito. Israel é ovelha desgarrada. E a passagem continua mencionando diretamente quem foi que devorou primeiro, o rei da Síria. A conexão com a história da casa de Israel, o reino do norte que foi levado cativo pelos assírios, gente, é uma luva, é perfeita. E como se não bastasse, o próprio Jesus define a sua missão principal com essas palavras. Presta atenção. Ele não disse que veio para um povo genérico ou para a humanidade em geral naquele primeiro momento. Ele foi específico. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar exatamente aqueles que foram espalhados e que tinham perdido a sua identidade. E agora tudo faz sentido. Quando Jesus disse, lá em João 10, este aprisco, ele estava falando com quem? Com a casa de Judá, com os judeus que estavam ali na sua frente. Esse era este aprisco. E as outras ovelhas eram a outra parte da família, eram a casa de Israel, as 10 tribos perdidas de Efraim, que agora estavam espalhadas entre os gentios, vivendo como gentios. A missão de Jesus desde o início era reunir a família que havia sido dividida há séculos. Isso é espetacular. Mas a história não termina só com a gente identificando quem são as ovelhas. A parte mais poderosa de tudo isso é a profecia da reunião e o que significa, teologicamente, trazer esses dois rebanhos de volta para formar um só corpo, um só povo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, nos dá a alegoria perfeita para a gente entender isso. Descreve Israel como uma oliveira boa, uma árvore cultivada. Os ramos naturais que representam a casa de Judá foram parcialmente quebrados por causa da incredulidade, e os ramos de uma oliveira brava, representando a casa de Israel que tinha se tornado gentia, foram enxertados de volta na sua própria árvore através da fé no Messias. E essa profecia de Oséias, então, é de arrepiar. Lembram que Deus tinha dito para a casa de Israel idólatra, vocês não são meu povo? Pois é, mas o profeta declara que no futuro, exatamente para esse grupo, para esse povo divorciado, seria dito, vocês são filhos do Deus vivo. Essa é a promessa da restauração, que se compra através do Evangelho. Essa imagem aqui simboliza o grande objetivo final de Deus em toda a história. Os símbolos tribais de Efraim, o touro, e de Judá, o leão, sendo reunidos numa só vara na mão do Criador. Duas casas que antes eram divididas, que eram inimigas, finalmente se tornando um só povo, um só rebanho debaixo de um único pastor, o Messias Jesus. Portanto, o ponto central de tudo isso é que o Evangelho não é apenas sobre a salvação de indivíduos desconectados espalhados pelo mundo. Na sua essência, o Evangelho é a história da reunião de uma família. É Deus, através de Cristo, buscando e restaurando ambas as casas de Israel para criar um novo homem, um corpo unido nele. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento provocador. E se a história que a gente conhece como a expansão da igreja entre os gentios não for o início de algo totalmente novo, mas sim o cumprimento da antiga profecia de Deus de ajuntar os seus filhos perdidos, a casa de Israel, de volta para a família? Se você quer mais estudos aprofundados como este, que buscam as raízes hebraicas da nossa fé, sigam o nosso canal. Fiquem todos na paz de Cristo.